Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ter uma conversa um pouquinho mais técnica com vocês sobre filosofia, mas é uma conversa que eu quero com ela ilustrar um pouco sobre dinâmicas que ocorrem dentro da filosofia, dentro de teorias filosóficas e como essas teorias vão evoluindo com o tempo e vai se construindo um debate em torno delas. E para falar disso eu quero trazer logo de cara uma teoria que é muito polêmica, que é muito famosa e que continua sendo muito atual no debate filosófico e político contemporâneo, que é a teoria de Marx. Karl Marx foi um estudioso que viveu lá no século XIX e escreveu uma obra de peso chamada O Capital, que é uma obra onde ele analisa a nossa sociedade, o nosso modelo econômico, analisa de forma crítica. E aí quando a gente já fala de Marx, a gente já quase automaticamente fala de marxismos, que seria toda a tradição filosófica decorrente aí das teorias do Marx. Mas aí acaba tendo uma certa intriga, que eu não sei se é tão conhecida assim, que são certas rachaduras dentro do marxismo, certas rupturas, certas divergências dentro do próprio marxismo. Que já começa com o próprio nome, marxismo, porque não é qualquer um que se considera marxista, não é qualquer um que pode ser designado como marxista. E fato curioso, o próprio Marx chegou a dizer que ele em si não era marxista. E aqui a gente já pode fazer uma diferença técnica interessante de se notar, que é a diferença entre algum texto, alguma leitura, algum autor marxista e um texto, uma leitura, uma teoria marxiana. Tudo que a gente encontra falando que é marxiano, um texto marxiano, uma teoria marxiana, visão marxiana, ele se refere diretamente a Marx. Tudo que é direto do Marx. Se o Marx escreveu, se o Marx falou explicitamente, não é uma coisa marxista, é uma coisa marxiana. Se é uma visão de mundo que está ali explícita nos escritos do Marx, na teoria do Marx, é uma visão marxiana. Agora, se há uma visão de leitores do Marx, de uma tradição que começou, que partiu ali dessa leitura, tem a leitura do Marx como base, mas é uma releitura, de certa forma, é uma interpretação, é uma organização dessas ideias do Marx que são tomadas como base, aí a gente fala de marxismo, marxistas. Bom, e dentro dos marxismos, sim, marxismos no plural, a gente vai ter algumas divisões. Uma que a gente pode fazer é a seguinte, falar do marxismo tradicional, que seria o primeiro, o que partiu ali de 1880 e que ganhou mais corpo ali, essa primeira onda de leitura e interpretação da obra de Marx, que vigorou ali principalmente nesse período de 1880 a 1923. A gente fala desse marxismo tradicional. E esse marxismo tradicional, ele foi marcado por algumas características, ele é marcado por algumas características. Até hoje ainda existem autores e leitores que são marxistas mais ligados aqui ao marxismo tradicional. Mas nessa época em que ele era mais vigoroso, o que a gente tinha de cenário nessa época? A gente tinha o seguinte cenário. A gente via o movimento operário mais organizado, ganhando mais força política. A gente via partidos socialistas mais vigorosos disputando eleições. E eles realmente tinham mais chances de vitória. E eles realmente estavam ganhando um protagonismo muito maior. A classe trabalhadora estava mais organizada, estava mais unida, estava mais vigorosa, mais forte. Foi também ali quando estourou a Revolução Russa, foi quando começou toda a questão ali da União Soviética, foi quando estava tendo várias tentativas de revoluções ao redor da Europa. Então foi esse momento em que a classe trabalhadora estava mais forte, estava mais unida. E isso é interessante da gente notar porque isso já justifica uma visão que é muito mais própria, muito mais característica desse marxismo tradicional, que é essa concepção determinista da história. O marxismo tradicional, ele é uma visão de mundo, ele é uma cosmovisão, uma interpretação do mundo, que tenta justamente entender tudo o que acontece, todas as dinâmicas da sociedade a partir da teoria marxiana, como se ela fosse uma teoria geral da natureza, uma teoria sobre a natureza, sobre a sociedade, sobre a história, sobre tudo, uma teoria geral. E dentro do marxismo tradicional existe essa concepção de que o modo de produção capitalista, ele vai cair.
mais cedo ou mais tarde ele vai cair. Por quê? Porque o capitalismo ele tem essas contradições internas e essas contradições elas vão levar de um jeito ou de outro ao fim do capitalismo. Mas a classe trabalhadora ela tem essa possibilidade de acelerar o processo. Então, se a classe trabalhadora se organizar, se unir, se manter forte e politicamente ativa, ela consegue acelerar o processo ali de destruição do capitalismo e de superação do capitalismo e, portanto, de emancipação das pessoas desse sistema de produção capitalista. Aí disso a gente tem uma outra característica desse marxismo mais tradicional, que é uma certa simplificação da coisa. Em que sentido? Dentro dessa cosmovisão, o capitalismo ele vai cair e a classe trabalhadora vai ser o agente dessa queda, e se ela estiver mais organizada, a gente vai ter ações que vão acelerar essa queda do capitalismo. Dentro de tudo isso, existe uma certa necessidade de colocar as coisas em prática, colocar toda essa teoria em prática. E disso vem, portanto, esse processo de simplificação. Para que essa simplificação? Justamente para que essa teoria não seja uma coisa muito inacessível, que ela possa se traduzir em prática, se traduzir em movimento político, se traduzir em propaganda para a gente conseguir espalhar o socialismo realmente existente. Então, isso é uma característica mais marcante ali do marxismo tradicional. Justamente por isso estar nesse momento de efervescência, esse momento em que a classe trabalhadora está mais forte, mais unida, mais politicamente ativa, ser um momento de maior ação e maior possibilidade. Bom, mas aí a história não foi tão gentil com a classe trabalhadora. As coisas não se seguiram do jeito que estava previsto de o capitalismo ele vai cair de um jeito ou de outro. Houve uma resistência do capitalismo. O sistema capitalista ele conseguiu driblar ali as suas contradições internas. O movimento da classe trabalhadora perdeu certa força. Em meados do século XX estourou a Guerra Mundial, aí depois chegou ali um cenário de Guerra Fria. As coisas que estavam acontecendo lá na União Soviética, toda essa acusação da União Soviética de estar sendo uma coisa que estava ficando muito burocrática e toda essa perda de uma esperança dessa revolução do proletariado. Enquanto do outro lado, né, os Estados Unidos, que foram ali parte dos grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial, começaram toda aquela campanha, né, de caça aos comunistas, por um lado, e por outro lado ali ofertar a vida boa para as pessoas dentro do capitalismo. Então a gente começou a viver ali a era de ouro do capitalismo, e esse ideal marxista, esse ideal da revolução, esse ideal da emancipação foi perdendo força. Bem como a crença de que o capitalismo ia acabar de um jeito ou de outro foi perdendo força. Justamente conforme o capitalismo foi se articulando, foi driblando as suas contradições internas para conseguir se sustentar. E isso impactou o marxismo de qual forma? Impactou o marxismo de maneira a surgir uma nova leitura, uma nova onda de leitura dessa tradição marxista que a gente costuma chamar de marxismo ocidental, que vigorou ali mais ou menos de 1923 até 1968, nesse auge ali do capitalismo, na era dourada do capitalismo, também englobando ali o período da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E nesse marxismo ocidental, a gente percebe um movimento muito condizente com o contexto da época, que é um movimento de separação da classe trabalhadora, do movimento operário. A teoria em si, né, os acadêmicos, os intelectuais, as pessoas que estão ali discutindo a obra de Marx, começaram a se afastar do movimento operário, justamente na medida que estavam se preocupando em entender por que o movimento operário estava perdendo tanta força e estavam muitas vezes traçando diagnósticos bem pessimistas nesse sentido de dizer que o trabalhador, a classe operária, estava entrando num momento em que estava sendo tão dominada e tão integrada pelo sistema capitalista que já não era mais tão provável haver uma revolução da classe trabalhadora, já não existia mais um cenário favorável a uma revolução que pudesse dar fim ao sistema capitalista. Ainda haviam autores que mantinham essa posição de que o proletariado era o sujeito dessa transformação, era a pessoa que tinha mais condições de perceber a exploração dentro do capitalismo e de se revoltar contra ela, se rebelar contra ela. Mas
surgiu com muita força várias teorias, vários teóricos criticando essa concepção e tentando analisar o que estava acontecendo para a classe trabalhadora perder tanta força, perder tanta autonomia, tentar entender como que essa integração da classe trabalhadora dentro da sociedade capitalista estava se dando, que é algo justamente que estava acontecendo, né, esse movimento teórico, nesse momento que o capitalismo estava vivendo um auge e estava, de fato, entregando condições de vida melhores para os trabalhadores, sim, em comparação com aquelas lá da primeira onda de leitura lá do marxismo tradicional. Então, nesse marxismo ocidental, a gente vê um marxismo, leituras, teóricos, muito mais presas na academia, uma coisa predominantemente filosófica, muito mais teórica, menos prática, justamente porque ela começa a refletir e pensar que a prática não é muito possível atualmente. A prática está impedida, os caminhos para a emancipação estariam bloqueados. E ela tenta, por meio da teoria, entender o que está bloqueando e se existe alguma possibilidade de superar esses bloqueios. Bom, aí a gente entra, a partir de 1968, num período onde surgem o que são chamadas de novas leituras de Marx, que é um resgate ao material do Marx, inclusive alguns manuscritos que antes não tinham ganhado muita atenção, ou foram redescobertos, ou foram publicados pela primeira vez no idioma do inglês. Houve uma releitura, uma redescoberta de alguns materiais, houve esse trabalho de rever em mais detalhes e com mais atenção os escritos do Marx, e rever de uma forma que já não fosse mais tão ligada a uma cosmovisão, não mais encarando a teoria do Marx como uma teoria geral da natureza, da sociedade, da história e de tudo mais, mas como uma crítica à economia. E não só uma crítica à economia, como um trabalho, uma teoria que não estava completamente terminada. Pegaram ali a primeira edição do Capital do Marx, aí compararam com a segunda, viram ali quais que eram as diferenças, começaram a sentir que o próprio Marx não teria ali uma coisa tão fixa, tão firme, tão sólida. Começaram a interpretar esse caráter inacabado da própria teoria marxiana, que era uma teoria de crítica da economia política. Já não estava mais se prendendo ali, essa leitura, as novas leituras de Marx já não estão mais tratando a teoria marxiana como uma cosmovisão, como foi o caso ali dos marxismos. E também tem toda aquela questão, né, do Marx e do Engels, porque o Engels, né, colaborou ali, ajudou o Marx a se sustentar, a escrever os primeiros volumes. Foi o Engels que escreveu o terceiro volume lá do Capital. E foi o Engels que foi um grande promotor da primeira onda de leitura do Marx ali, do marxismo tradicional. E quando a gente chega aqui nas novas leituras, existe já uma preocupação maior de entender o que é a teoria do Marx mesmo, e o que é a influência do Engels, o que é a interpretação do Engels, tentar separar essas coisas para tentar filtrar melhor, entender o que cada coisa está dizendo. E é também dessa tentativa de distinção, o que é Marx do que é Engels, que existe também um olhar para certas lacunas dentro da própria obra marxiana. Porque aí a gente vê, isso aqui na verdade foi o Engels, então o Marx acabou não completando essas partes aqui da teoria, da crítica da economia que ele tinha, sei lá o quê. Então teve esse maior cuidado, começou-se a ter essa maior atenção, essa forma de revisitar a obra de Marx de uma maneira a não tratá-la como um dogma, uma coisa que está escrita em pedra, uma coisa terminada, acabada, uma cosmovisão, mas como uma teoria muito ampla, assim, muito complexa, assim, mas ainda assim inacabada e também presa no seu tempo. Bom, nessa época, quando começaram as novas leituras de Marx, a gente ainda vivia esse mesmo cenário, né, de anos dourados do capitalismo. A gente caminhava ali pro final da Guerra Fria, a decadência da União Soviética. Então toda aquela história que abarcou bastante ali o marxismo ocidental, né, essa descrença do proletariado, essa descrença na força da classe trabalhadora, essa descrença de possibilidades revolucionárias ali naquele momento. Tudo isso também se carrega bastante para essa época das novas leituras, que também teve ali junto um contexto de expansão das universidades
universidades e acabou marcando essas novas leituras como mantendo esse caráter mais acadêmico, mais teórico, mais afastado da prática, porque também ainda mantinha bastante esse diagnóstico de que não estamos em condições revolucionárias. E a gente precisa fazer teoria para entender isso. Aí, na releitura, nessas novas leituras de Marx, ganhou-se bastante atenção um conceito trabalhado por Marx, que é o conceito de fetichismo da mercadoria. Esse conceito ele acabou ganhando muito mais atenção, enquanto que a ênfase, né, no outro conceito chave para entender o capital, que é o conceito da luta de classes, acabou perdendo um pouco da relevância que tinha, manteve-se sim a relevância, mas acabou perdendo destaque frente à ênfase que foi ganhando o fetichismo da mercadoria, justamente porque entendia-se que não se estava ali num momento em que a classe trabalhadora estava em condições de promover uma revolução, que foi o caso lá do marxismo tradicional, tinha mais condições para uma revolução lá, e portanto deu-se mais foco para esse aspecto da teoria marxiana, o aspecto da luta de classes. Mas aí agora nas novas leituras houve esse espaço para se atentar mais a esse aspecto que não tinha sido atentado antes, que é o fetichismo da mercadoria. E sob essa ótica do fetichismo da mercadoria, toda a interpretação do capitalismo, do sistema capitalista, como ele se constrói, como ele se dá, ele ganha um novo peso. Essa análise crítica, ela ganha um novo peso, porque é a partir dessa característica do fetichismo da mercadoria que a gente começa a interpretar como que o capitalismo consegue ser um sistema automático, que sempre visa o lucro, que sempre acaba se voltando ao lucro, de forma automática, independente ali da vontade de uma pessoa malvada, ali não é uma coisa assim, é uma coisa automática e é uma coisa que acaba gerando uma série de sofrimentos que seriam possíveis de serem evitados, mas não são porque está dentro de uma lógica fetichista, fetichismo da mercadoria, fetichismo do capital, fetichismo do dinheiro e assim por diante. E toda essa análise sobre essa ótica começou a ganhar mais corpo e começou a dar mais corpo para a crítica ao capitalismo de modo geral, caracterizando todo esse sistema além de um sistema baseado na exploração da mão de obra humana, que é o que vem ali da partir da análise da luta de classes, mas um sistema profundamente irracional, que é o que a gente ganha a partir dessa análise do fetichismo da mercadoria. E a partir disso ganha-se uma nova interpretação daquilo que significaria a superação do capitalismo. Porque enquanto a análise estava mais pautada ali na luta de classes, a superação do capitalismo era simplesmente a superação da divisão da sociedade em classes. Seria a revolução da classe proletariada para acabar com toda a lógica de classe, divisão de classe na sociedade. Mas frente a essa interpretação do fetichismo da mercadoria e todas essas características intrínsecas do capitalismo, a superação do capitalismo ela ganha um novo significado. E esse significado vai ser a superação do valor do dinheiro, do valor da mercadoria, de toda essa lógica de mercado que faz a sociedade capitalista ser uma sociedade de mercado e uma sociedade fetichista e profundamente irracional. Então, tudo isso ganha uma conotação maior, mais elevada, que já está um pouco além de simplesmente superar a exploração de uma classe por outra. E é claro que dentro dessas interpretações, leituras da obra de Marx, desde lá o marxismo tradicional, o marxismo ocidental e as novas leituras, existem divergências dessas leituras e existem críticas de uma para a outra. Por exemplo, as novas leituras, elas acusam os marxismos de serem leituras muito restritas da obra de Marx. Seriam leituras que tratam a obra de Marx, trazem ela de uma forma mais empobrecida, restrita, que não abarca todo o potencial que ela tem, que não abarca tudo que ela entrega ali de possibilidade de análise da sociedade. Mas aí, igualmente, os marxismos têm a crítica às novas leituras de Marx, que é a seguinte: é uma leitura, é uma interpretação de toda essa teoria que se afasta demais da prática. Então acaba sendo uma coisa tão acadêmica, tão distante da prática, que parece perder um pouco o sentido, parece perder um pouco a utilidade, parece perder um pouco a razão de ser, parece simplesmente um lamento frente à realidade, frente à sociedade capitalista. Porque a luta de classe continua existindo, a exploração continua existindo, mas aí toda essa tendência academicista acaba se afastando do movimento operário e acaba se afastando de práticas que poderiam tentar, se não resolver, pelo menos atenuar essas condições aqui de exploração. E aí vai existir também as contra-objeções a essa objeção, que vem nessa linha de que, tudo bem,
A exploração, ela existe, esses problemas existem, estão aí, mas a gente não está em condições de superá-los. O fato de a classe trabalhadora estar sendo explorada, estar sendo oprimida, já não é o bastante para que essa classe trabalhadora se rebele, se revolte contra o sistema e domine o sistema, supere esse sistema. Então acaba sendo um impasse aqui e uma certa divergência dentro das leituras, das interpretações da obra de Marx. Fiquem tranquilos que eu vou deixar aqui na descrição referências onde vocês podem conferir um pouco mais de toda essa discussão, de todas essas divergências dentro das leituras aí, das interpretações da teoria marxiana. Não estou tirando tudo isso da minha cabeça, eu estou estudando isso, tá bom? Mas isso é interessante da gente analisar, da gente ver, tanto para a gente entender por que tem tanto marxista ou pessoas que se apoiam na teoria marxiana discordando por aí, brigando e discutindo, quanto para a gente entender que as teorias na filosofia, elas têm disso. Leituras e releituras e ondas de interpretação. Não é simplesmente uma coisa que, um texto está escrito isso, quer dizer exatamente isso, e é isso que vai ser interpretado até o fim dos tempos. A filosofia tem dessas, ela é dinâmica, ela depende de muita interpretação, ela depende de muita atenção a detalhes, e ela também depende bastante, essas interpretações, veja só que interessante nesse exemplo dos marxismos, ela depende bastante dos contextos históricos que estão sendo vividos. Enquanto a classe trabalhadora estava lá no momento forte e ativo, unido, o marxismo era uma coisa que apontava para a queda do capitalismo. Uma coisa quase que independente, quase que automática, já caminharia para isso. A história caminhava para isso naquela visão. E aí depois que as coisas deram errado e o capitalismo não caiu por si só, ele conseguiu fazer malabarismo para contornar suas crises, a gente vê esse momento da teoria que já não é mais tão crente dessa revolução pela classe trabalhadora e já começa a prestar atenção em outros detalhes para além desse detalhe da luta de classes, da exploração de uma classe por outra. Isso é muito interessante de se ver, muito interessante de se destacar. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado em alguma forma. Qualquer coisa, elogios, comentários, reclamações, dúvidas, pode deixar aqui nos comentários. No mais, eu vou ficando por aqui e espero você em um próximo vídeo.